Hoje a gente mergulha num tema que, olha, mexe com muita gente, né? Qual a diferença real entre espiritualidade e religiosidade? Temos aqui uns trechos de um material, um e-book do José Manso chamado Espiritualidade versus Religiosidade. A ideia principal, assim, do autor é que a gente está num tempo de busca interior muito forte. E muitas vezes essa busca acontece meio longe das estruturas religiosas tradicionais, sabe? Igrejas, templos. O nosso papo aqui hoje é tentar destilar as ideias centrais que ele apresenta sobre essa distinção. O ponto de partida dele é bem direto. Espiritualidade seria essa coisa mais individual, de dentro para fora, sabe? Uma conexão com Deus. Ele até cita a Bíblia, né? Que Deus é espírito e que o reino de Deus está dentro da gente. Bem diferente, segundo ele, da religião mais organizada que muitas vezes impõe regras, rituais e precisa de intermediários. Vamos dar uma olhada nisso. Exato. E essa visão do autor, ela se apoia bastante, sabe, em algumas advertências bíblicas. Principalmente do apóstolo Paulo, que alertava sobre o risco da fé simples se desviar para doutrinas humanas, para estruturas institucionais. O autor chama isso de apostasia da igreja, um desvio mesmo. Ele vê as instituições como algo que pode acabar, afastando as pessoas da essência. E ele não fica só na teoria, né? Dá exemplos bem concretos. Um que me chamou a atenção foi a crítica que ele faz ao ritual da Santa Ceia. O argumento é que Jesus, na verdade, o que ele celebrou foi a Páscoa judaica, aquela festa tradicional do Êxodo, né? Isso, segundo o Evangelho de Mateus, uma tradição bem específica. E que o foco de Jesus ali, para o autor, era mais o serviço, a humildade. O lava-pés, né? Isso, simbolizado pelo lava-pés. Não seria criar um ritual novo, fixo, que depois virou a Eucaristia, a Santa Ceia, como a gente conhece hoje. É uma leitura interessante. E seguindo essa linha de questionar o que está estabelecido, ele avança para doutrinas bem centrais, como a da Trindade. A interpretação que o material traz é que essa doutrina, que foi formalizada lá nos concílios da Igreja Primitiva, foi, de certa forma, uma tentativa de encaixotar Deus em categorias humanas, limitar ele. Ele contrapõe isso com passagens que falam de Deus como espírito, como essência, presente em tudo. Tipo aquela ideia de que nele vivemos, nos movemos e existimos. Exatamente. Jesus, nessa visão, seria a manifestação visível do Deus invisível, o Verbo feito carne. Quer dizer, a expressão de Deus no mundo, não uma parte de uma divisão numérica. A base de tudo seria que fomos criados à imagem espiritual de Deus. Provocadora. O material traz uma leitura bem diferente da figura do diabo. A sugestão é que não se trata de um ser externo, sabe? Mas da nossa própria natureza humana caída, o ego. A inclinação para o mal que existe na gente. Isso. Ele usa a tentação de Jesus no deserto como exemplo dessa luta interna. E até figuras lá do Apocalipse, tipo o dragão, a besta, seriam símbolos dessa natureza egóica. Apoiado em Paulo, que fala da lei do pecado que age dentro da gente. O inimigo seria interno, então. E essa perspectiva se conecta direto com a crítica aos sistemas religiosos. O autor lembra como Jesus mesmo bateu de frente com os líderes religiosos da época dele, né? Sim, acusando de colocar tradições humanas acima dos mandamentos divinos. Exato. E a análise no material é que, historicamente, muitas instituições usaram ferramentas como medo e culpa para controlar as pessoas, com líderes se colocando como intermediários necessários, tirando a chance da conexão direta com o espírito. Ele cita até alertas bíblicos sobre falsos mestres, sobre o risco da fé virar um comércio. Tá, então, diante disso tudo, qual seria o caminho proposto pelo autor? A ênfase é que Jesus não veio fundar uma religião nova, ele veio apontar um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Um caminho focado no amor, no perdão, nessa comunhão interior e principalmente na liberdade. A busca pelo reino que está dentro, a oração mais pessoal, em secreto, ser luz do mundo pelas ações. Uma espiritualidade que liberta, né? Na linha do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para a gente amarrar o que esses trechos mostram, é uma visão que separa bem as águas, né? De um lado, uma experiência espiritual direta, pessoal, que liberta. Do outro, a prática religiosa dentro de instituições que o autor vê como algo que pode limitar.
A mensagem central parece ser esse chamado para despertar a consciência de que cada um é templo de Deus, como Paulo diz, que o Espírito habita em nós. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? O material provoca a pensar. Como é que cada pessoa pode discernir isso na própria jornada? Como separar o que a gente herda, as tradições, as estruturas, que podem até ter seu valor claro, daquela busca mais autêntica pela conexão espiritual interior que o autor descreve? Fica aí a questão, né? Onde termina a religião e onde começa essa espiritualidade mais pessoal para cada um? Uma boa reflexão.